Segue mudando de assunto porque os supostos desvios de mais de 6 bilhões de reais dentro do INSS colocam em xeque a reputação do governo Lula. Líderes da oposição afirmam que a corrupção vai para cima dos aposentados. Segundo o líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, é mão no bolso dos mais pobres, roubando 50, 60, 70 reais de quem já não tem muito e atraído depois de uma vida inteira de trabalho. Uma completa vergonha, segundo o líder da oposição. Você vê que esse evento aí, esse fato do desvio bilionário no INSS, neste momento é um prato cheio para a oposição. Porque o presidente Lula vinha em queda de popularidade com a alta do preço dos alimentos, reagiu não aumentando a popularidade, mas estancando a queda e estagnando de alguma maneira, quando vem um escândalo desse, né? Porque é um escândalo, né? 6 bilhões, dinheiro dos aposentados, né? E não é que é dinheiro público no caixa do poder público, não, é dinheiro que cai na conta, aliás, nem cai, né? Ia cair na conta do aposentado e nem cai. Tá tirando do velhinho mesmo. Tá tirando de quem precisa, né, Cássio? Isso aí, qual é a pergunta aqui para a roda? Qual o impacto político deste escândalo do INSS? A depender da habilidade da oposição, pode ser o pior escândalo político do PT. E eu digo por quê. Vou comparar com o Mensalão, que foi a CPI dos Correios, e com o Petrolão. Tanto o Mensalão como o Petrolão foram escândalos no governo do PT, mas em pastas geridas por partidos aliados que integravam ou participavam do Centrão. E por quê? Trava-língua total. E por quê? Lá na CPI dos Correios, o PTB, que já não existe mais, no Petrolão, PP, Democratas e outros partidos do Centrão. Agora, esse problema na Previdência se deu pelo PDT, que é um aliado de primeira hora do PT, e envolvendo entidades sindicais e associativas. A origem do PT, a origem do presidente Lula está em entidades sindicais e associativas. Se juntarem tudo isso num mesmo balaio, eu acho que a crise será bastante grande. E qual é o principal indicativo que o governo sentiu, como diria Galvão Bueno? Primeiro, o presidente do INSS foi demitido, foi exonerado no mesmo dia. Nós não vimos em nenhum outro escândalo o presidente Lula agindo de forma tão assintosa. Em segundo lugar, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é presidente do PDT, tomou um puxão de orelha e só não foi demitido por interferência de pessoas próximas a Lula. Por Lula, ele teria sido demitido. Então, acho que o estrago, repito, a depender da habilidade da oposição, pode ser o pior possível. E aí, Priscila, quero saber também a sua opinião sobre isso. Você acha que tem esse potencial todo de ser um grande escândalo do governo Lula? O maior, eu não sei. Eu acho que eu não sei. Eu não vou falar que é o maior, porque a gente veio o Lava Jato, né? E a questão lá do Petrolão, um pouco mais de forma agressiva. Eu não acho que o maior, não, mas eu acho que dá uma arranhada. Mas é bom a gente lembrar que esses desvios, né? Que na verdade foram vários crimes que foram imputados aí, alguns deles falsidade ideológica, eles falsificavam, enfim, vem desde 2019. Né? Então a gente precisa deixar aqui claro para a nossa audiência que de 2019 até 2025, então, portanto, não era uma atividade exclusivamente feita dentro desse atual governo. Agora, numa coisa eu concordo com a Cássio, como quem retirava essas importâncias do trabalhador, né, do aposentado, na verdade, era um sindicato, né, ou eram sindicatos, esses sindicatos são mais ligados mesmo à ala da esquerda. Então, com a narrativa que está sendo construída, dá a entender que toda, né, essa questão vai reverberar apenas no governo, porque atualmente é ele que está, né, dirigindo o país. Agora, a gente tem que lembrar que não pertence só a ele, isso é um ponto. E que sim, tanto arranhou que de forma imediata tentar apagar a labareda aí, né, do fogo,
o presidente retira, né, o principal dirigente aí, mandando embora, exonerando. Então, eu acho que vai sim, arranha um pouco mais. A gente tem o governo Lula, né, nesse momento, tentando sair, a comunicação, muda a comunicação, tenta trazer uma comunicação mais próxima, aí vem essa água fria, né, esse balde de água fria atrapalhando um pouco a figura em si, assim, do presidente, por causa da narrativa que vem sendo construída como sendo algo que é único e exclusivo do atual governo. Ô, Pepe, você sabe que eu penso uma coisa? Os parlamentares de oposição no Brasil, no Congresso Nacional, nas últimas semanas todas, nos últimos meses, colocaram todo o esforço, potência máxima no PL da anistia. É correndo atrás de parlamentar por parlamentar para pegar assinatura para PL de urgência, para pautar urgência. É fazendo manifestação, rede social, vídeos, anistia, é a Débora do batom. Ou seja, eles, de alguma maneira, colocaram muita potência nesse assunto, quando agora, por exemplo, com uma bola quicando dessa, de desvio no INSS, se fosse colocado o mesmo empenho, a mesma força, o mesmo número de parlamentares e sendo a grande bandeira, eles tinham tudo para desmoralizar o governo, eu acho. Se tivessem a mesma força. Quero saber a sua opinião. Você não acha que os parlamentares de oposição escolheram mal a pauta política, estou falando, de estratégia política contra o governo Lula? Por exemplo, numa dessa não poderia ser agora o momento de agir a oposição, de estabelecer este assunto para tornar o escândalo do INSS um novo mensalão, petrolão, Lava Jato, o que quer que seja, porque tem indício claro de crime envolvendo pessoas sérias do governo, no governo do presidente, envolvendo associação e sindicato, como o Acácio disse. E aí? Felipe Monteiro. Esse é um ponto interessante, Koba. Eu acho que a oposição tem que deitar e rolar em relação a esse crime, né? Como oposição tem que agir como oposição, não é? E eu não sei se ela está perdendo time, não, até porque é recente esse negócio do INSS, né? Foi essa semana que aconteceu tudo isso, né? Então tem jeito de se articular, estão tentando criar uma CPI do INSS para fazer a investigação por meio da Câmara dos Deputados. Mas não vem no desgaste de todo o esforço do PL da anistia ou não? Eu não acho que são coisas diferentes, paralelas, não vejo desse ponto, não. Não. E eu entendo que o Cássio colocou no seguinte ponto, né? Comparado com o mensalão e com o petrolão, não é? Quando você vê que a corda nesse ponto bateu no mais fraco, no hipossuficiente, que são os aposentados e pensionistas, né? É muito mais grave, né? Essas pessoas não têm R$50, R$70, faz falta e muito para essas pessoas, né? A alta dos alimentos lá em cima, né? Remédio lá em cima, né? Para aposentado, que a conta de remédio às vezes é mais cara que a conta de comida, né? E você vê ele sendo roubado, né? Com esses valores, né, que soma 6 bilhões de reais, realmente é um negócio absurdo. Agora, em defesa ao governo, né, sem querer passar pano, né, vamos lembrar que a investigação... Seu último vídeo que viralizou... A investigação partiu da CGU, né, que é o órgão interno do governo federal. Né? Uhum. Então, ou seja, o órgão de controle do governo funciona nesse caso concreto. Então, na minha opinião, a narrativa também do governo, dizendo que agiu rápido, agiu de forma... internamente a investigar essas pessoas junto com a Polícia Federal, e pode ver uma defesa até interessante, mas não dá para a gente deixar de mencionar que é o primeiro caso de corrupção no terceiro mandato do Lula, né? E que está pegando os mais pobres. Então, o pai dos mais pobres, que é o Lula, não viu o bolso dos mais pobres no caso dos aposentados e pensionistas. Então, realmente, é uma questão que pode realmente atrapalhar o governo, sim. E você, o Diego Tavares? Eu vou muito na linha do que disse aqui a Priscila a respeito da narrativa que se cria em torno disso, porque se você comparar de fato mensalão, petrolão e o aposentão, pronto, bate o aposentão que está acontecendo agora, eu acho que para você embalar isso num produto comunicacional para fazer oposição ao governo é muito mais simples, né? Em síntese, você resumir isso numa frase: olha, o governo está roubando dinheiro de velhinho. É muito mais simples, é muito mais palatável para a população em geral entender a gravidade desses fatos. Então eu acho que não é que arranha a lata desse governo, não. Eu acho que, enfim, destroça a narrativa desse governo, como levantou aqui o PP, a respeito de um governo voltado para os mais pobres, porque é justamente o mais pobre sendo roubado por entidades que são diretamente utilizadas como massa eleitoral em época de eleição, pelo partido que se encontra no poder. Então eu acho que é um caldeirão que realmente vai ferver para o lado do governo. O Acácio Miranda, eu quero entender o seguinte aí, nessa discussão, se isso pode ou não se tornar um grande escândalo de corrupção, de ser o maior, como você aposta.
dá o beabá para a oposição. Vai lá, líder da oposição está assistindo a Cássio Miranda. Se fosse você o estrategista contratado para falar para ele qual é a receita para seguir para que isso se torne um grande escândalo, caia aí no noticiário, no assunto de todos os brasileiros. E aí? Vou usar a terminologia. Porque depois o PP vai dar a receita contrária do Ministério da Comunicação, lá, a SECOM. Vai, e fala você. Vou usar a terminologia utilizada pelo Diego Tavares, que é de São Bernardo do Campo, assim como o Sindicato dos Metalúrgicos e o PT. Eu chamaria de aposentão. Acho que é um escândalo que remete aos aposentados e remete ao mensalão e remete ao petrolão. Em segundo lugar, eu lembraria que este dinheiro foi tirado em pequenas quantidades de milhares de brasileiros, mas, como o próprio PP disse, por menores que sejam as quantidades, são quantidades que fazem diferença para essas pessoas. R$50 de alguém que ganha um salário mínimo corresponde a 5% do que aquela pessoa ganha no final do mês. Sem contarmos que, por mais que esse escândalo tenha começado em 2016, quando a gente olha para o fluxo de volumes desviados, nos 2 anos de PT, foi muito maior que todos os outros anos anteriores. Então é um escândalo que foi aperfeiçoado no governo de alguém que sempre quis e disse defender os principais lesados. Em terceiro lugar, eu lembraria a oposição que uma chance como essa passa uma única vez na porta. Em 2012 aproveitaram, mas não aproveitaram tanto. Em 2016 aproveitaram e somaram a isso a fragilidade do governo. Assim como em 2016, hoje o governo é frágil. Mas me parece que essa oposição mais ideológica ela é meio inocente às vezes. Eles estão mais preocupados em lacrar nas redes do que ter um resultado eleitoral efetivo. Guardem essa data, hoje é o primeiro domingo do mês de maio. Se de repente isso cair na boca da oposição como aposentão, se lembrem que isso foi criado pelo Diego Tavares e pelo Cássio Miranda aqui no Tá Na Roda, viu? Tavares, que é de São Bernardo do Campo. Exato. Exige o batismo dessa criança em meu nome. Agora, e do outro lado, PP, e para o governo? Como é que, estrategicamente, o governo deve se pautar agora para se defender em relação ao que pode ser um grande escândalo? Como é que você vai passar pano para essa roubalheira? É isso que a gente quer saber. Não, na minha opinião, o governo não tem muito para onde correr, não. Tem 3 formas para ele agir, na minha opinião. Primeiro, falar que a investigação ocorreu graças à fiscalização da Controladoria Geral da República, da União, né? A CGU, né? Órgão interno do governo, feito pelo ministro indicado pelo Lula, não é? Então, daria uma atenuada na questão... Que o Lula que descobriu, foi tipo isso? Descobriu. E o segundo ponto que seria importante, na minha opinião, devolver esses 6 bilhões para os aposentados de forma mais rápida possível, né? Para acabar com essa narrativa de que os aposentados foram prejudicados. Foram prejudicados até esse momento, depois que descobriu, devolveu esses bilhões de reais para os aposentados e pensionistas que foram prejudicados. E o terceiro ponto, né, na minha opinião, é entrar com medida cautelar de modo a bloquear os bens, bloquear o dinheiro na conta dessas pessoas que estão sendo investigadas, né? Até para atenuar também o discurso de que o governo fez vistas grossas para a corrupção do aposentão, né? E pegou o dinheiro público do contribuinte e colocou também para resolver o problema dos aposentados. Então, eu iria com essas 3 medidas aqui. Então, se essas medidas acontecerem também, guardem essa data, o crédito será todo do Felipe Monteiro. Falar que o Lula é que descobriu, devolver o dinheiro, não é isso? Não, o ministro escolhido pelo Lula, seria isso. A estrutura contra a corrupção no governo Lula funcionou porque quem descobriu foi a CGU. Você vai viver para ver o governo petista punir sindicato. Ele deu quase a receita de um gol contra. Isso eu acho que seria inédito. Nunca antes na história desse país. A maioria é associação, né? Não, a maioria não tem quase nenhum sindicato envolvido. A maioria são associações mesmo de aposentados. É porque é muito fácil criar uma associação. Muitos ligados também, não só o governo, hein? Vou lembrar disso. Para criar uma associação, 2 pessoas se juntaram ali, abriu o CNPJ rapidinho e já faz... Então, você vê aqui, né, como é fácil o CNPJ e o MST não tem CNPJ. Meus amigos, vamos mudar de assunto agora.